Olá, gente, estamos de volta. Tivemos um problema aqui a gente foi rapidão no protesto aqui na Paulista, expomos nossas opiniões lá e voltamos. E agora, não sei se vocês perderam a última pergunta, mas como a resposta foi muito boa, a gente vai repetir. No fundo, nós estamos conversando aqui sobre as rupturas no varejo, como as lojas estão mudando e como elas devem evoluir para atender todas essas mudanças que estão ocorrendo no mundo digital. Então, Takano, volte a sua aula aí. Obrigado. A gente estava falando sobre a evolução do varejo físico, né? Perfeito. E nessa evolução do varejo físico, a gente disse que há uns 3 anos atrás foi profetizado que iria assumir por conta do crescimento do e-commerce. De verdade, neste ano a grande discussão não houve a extinção do físico e o varejo digital está buscando cada vez mais, com o crescimento exponencial que ele tem, canais para promover a experimentação de produtos que não podem e não conseguem passar essa experiência através do digital. Então as indústrias, com portfólio crescendo, cada vez mais incentivam empresas de e-commerce a abrir suas lojas físicas para melhorar a experiência. E é um fato inédito. Antigamente, todas as lojas físicas buscavam abrir lojas e-commerce virtuais. Hoje está havendo uma profusão de lojas virtuais que, para aumentar o seu faturamento, para melhorar o ROI, que é o retorno do investimento que os grandes fundos fazem nas lojas virtuais, façam lojas físicas para promover essa experimentação. E daí se conclui que a integração entre o físico e o digital chama-se Phygital. E essas lojas já não tem mais 2 diretorias. Foi conectado, não é um feudo digital e um feudo físico. A empresa unificou-se. Então, o processo é loja integration. Você tem o conceito de integration nesse processo. E através disso, o consumidor pode, de uma forma bem bacana hoje, clicar na internet, conhecer os produtos todos de um portfólio. Estava conversando agora nesse pequeno intervalo com o Wagner. O consumidor, não é no Brasil, no mundo, ele não conhece todo o portfólio de um varejo ou de uma indústria. Ele conhece no máximo 10% do portfólio. É o caso da experiência da automotiva. A gente vai, pesquisa o carro, vê, mas quer dirigir, né? Tem que fazer o test drive. E a grande pergunta, você conhece todos os modelos de carros de uma marca? De verdade, você começa a conhecer no momento que você tomou a decisão de começar a comprar um carro. Só os aficionados conhecem o portfólio. E aí é que a gente tem hoje a grande oportunidade de trabalho no segmento de inteligência de varejo. Ou seja, uma indústria tem um portfólio. E o mercado conhece 5 a 10% do portfólio. Imagine promover uma experiência de conhecer 90% do portfólio. É venda exponencial. É o caso da Macy's lá nos Estados Unidos, né? Ela está morrendo de um lado, mas ela está se renascendo de outro lado. No fundo, a Macy's ela virou o quê? Uma grande experiência. Então, todo mundo... A Macy's sempre ganhou dinheiro lá nos Estados Unidos como sendo uma locadora de espaço. Mas o que acontece hoje? As empresas que alugam espaço na Macy's é para fazer uma experiência de maquiagem, de perfume, de tudo. Por quê? Porque é isso que vai vender. No fundo, é isso. Não é nem mais uma compra de impulso, já é uma compra programada. Eles fazem promoções lá para você ir lá, experimentar, fazer acontecer, cujo objetivo subliminar no final é comprar. Né? Essa experiência, quando a gente, aproveitando o seu exemplo, a Macy's e outros grandes varejistas de loja de departamento, eles são empresas de real estate. Sim. E esse processo está virando jurássico, locar espaço. Então, no momento que você tem a loja digital, que você aumenta a percepção de portfólio, o cliente está mais informado, e ele muitas vezes chega no ponto de venda com mais informação que os vendedores. E é aí que o varejo se tornou obsoleto, e as empresas que são lojas de departamento e são real estate, eles estão se tornando empresas de marketing estratégico. Por quê? A indústria não consegue chegar naquele corner e construir um corner e promover uma experiência. Porque ela precisa saber quem é o consumidor, qual é o costume, qual é a frequência, e quem sabe isso é o varejista. E por que ele dá muito apoio estratégico em termos de marketing para a indústria? Porque ele conhece o consumidor, sabe os hábitos de consumo e conhece a zona primária. E esse processo, transferido com a inteligência que a indústria tem do produto, é que torna uma experiência rica.
E aí eu volto no exemplo da integração entre a loja digital com a loja física, porque o cliente ele pode clicar na internet, retirar na loja um produto que ele não pôde experimentar na internet, porque na internet você faz a reposição. Sim. Na loja você tem a experiência. E de verdade... Na loja é o novo e a internet é o que eu já conheço. Você já tinha conheço. passado uns números nesse sentido, que eu queria que você repetisse, de que o tráfego. tráfego diminuiu. Nos últimos 3 anos, um número que já foi divulgado pelo IDV, Flávio Rocha, quando estava na presidência, já havia divulgado esses números, mais de 100 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. O tráfego de clientes que vão às lojas de shopping centers e rua caiu 54%, a gente no desespero já arredonda isso para 60%. Quando você promove o processo de click and collect, que é clica e retira na loja, você já resgata 50% dessa perda de clientes. E o cliente começa a voltar de novo para o ponto de venda, que é um tráfego muito saudável. Qual é a grande estratégia? O que você tem que fazer? Treinar a equipe para receber esse cliente e converter 20% desse tráfego. Que está bem informado. Que está bem informado. Às vezes mais do que o vendedor. Que está bem informado e exigente. E aí o consultor não pode ser o entregador de produto, ele tem que agir como um consultor, quando a venda é assistida. Sim. Mas você concorda, Wagner, que não dá para atender esse exército de clientes órfãos só com os nossos consultores? Eu não posso dobrar meu quadro. Qual é o segredo? Fazer a loja ser muito mais autosserviço. Então, se eu tinha uma rede de lojas e 100 mil lojas fecharam, certamente o meu objetivo é pegar clientes dessas 100 mil lojas. Eu vou fazer uma expansão orgânica no meu ponto de venda. Se eu tinha corredores de 1,60 m, vou fazer corredores de 1,20 m. E vou pôr mais equipamentos. E vou pôr mais produtos. Porque eu não tinha esse cliente, mas agora eu vou ter. E o cliente já conhece o produto. De uma certa forma. De uma certa forma, ele conhecia na loja que ele era cliente. Sim. Porém, a gente faz um estudo de segmentação para que eu possa trazer esse público primário que não era meu. É muito mais trazer do que só oferecer. E muitas vezes esse cliente era refratário à minha marca. Ele não era um cliente fã da marca. E aí é que está a oportunidade. Você trazer clientes que eram refratários é onde a gente fala em dobrar a venda. Porque eu aumentar ticket médio de cliente que já é meu não é fácil. Sim. Mas a grande oportunidade é eu trazer cliente gente de fora que se era identifica com o que eu tenho para oferecer. Começa a se identificar. E o melhor, aquele que não gostava passar a gostar. Aí o crescimento é exponencial. Então, esse é o que eu chamo de reinvenção do negócio do varejo, né? E a arquitetura de negócio ajuda muito nesse sentido, porque a loja, ela se torna, de verdade, um ponto de distribuição de produtos para a indústria, como um centro de distribuição. Ela é um ponto de venda de produtos, é um ponto de experiência de produtos. E a gente fala que muitas vezes ela é terapia para muita gente. Eu tenho clientes que vão todo dia no crediário e sentam lá para ler jornal. Ele fala que é o lugar mais tranquilo do universo. Então, a loja ela tem várias funções econômicas e sociais. Né? E a loja que só oferece preço? Essas lojas populares? A loja que só oferece preço... Eu sei que o perfil do cliente delas, popular... Né? É verdade. O cliente do mercado popular busca preço, não está olhando qualidade. Ele sabe que está pagando pouco, mas também está levando lá o que tem. Não. Essas lojas, cada vez mais, a gente vê, são ciclos de vida curtos. Elas crescem oferecendo preço. Sim. Mas a longevidade desse modelo se ele for muito bom negociador, ele vai crescer e ter uma rede de preço. Certo. E vai ter um momento onde só preço, ele vai perceber até que ex-colaboradores deles montam redes de preço. Sim. E ele fala assim, a mesma coisa. Se ele sabe onde é que é a fonte de compra do preço. Que sabe, e começam a proliferar muitos modelos de preço. Claro. A gente chama de modelos de curto prazo de vida. Nesse modelo de longevidade, se você tiver o driver que o cliente quer preço, depois ele quer serviço, mas ele quer qualidade, quem oferece preço hoje tem que oferecer serviço. Ele começa a se tornar um varejista de peso. Aí começa a complicação da vida dele. Porque ele já não é pequeno para ser daquela forma só trabalhando preço em um ambiente, a gente fala, desqualificado para esse consumidor. E ele começa a passar por um processo que ele tem que reinvestir todo o capital que ele adquiriu vendendo preço. Ele mesmo busca essa melhoria. Eu preciso oferecer serviço. Se eu quero continuar vendendo preço, eu preciso ter um crediário. Se eu quero continuar tendo preço, eu preciso pôr um café. Eu preciso pôr um lounge, um estacionamento de marido. Você acha que aí entraria eu criar uma marca própria?
Eu tenho preço, mas também, peraí, agora o meu preço vai ser vinculado com a minha marca para criar um link aí, tentar alavancar um preço maior lá na frente, mantendo o preço menor aqui embaixo. Isso está sendo muito comum e a gente tem números, assim, são redes que de uma loja chegam a 10 lojas e a metragem de 400 metros chegam a tamanhos de 5.000 metros. Nossa. E quando você tem 10 lojas de 5.000 metros, você começa a ter um processo de compra diferenciado. E a partir daquele volume, você consegue ter maior margem de contribuição e negociação com uma marca própria. Mas uma marca própria exige que você tenha uma acuracidade de conhecimento de quem é seu consumidor, para não tentar ter sua marca quem própria. Tá comprando. Exatamente. Você fazer uma marca própria, holística, essa marca serve para todo mundo. Vai falar com todo mundo e não vai vender para ninguém. Quando você tem uma assertividade brand na construção de um private label, que é uma marca própria, a gente tem experiências muito felizes, porque é onde a receita desse produto de marca própria permite que você, pensando fora da caixa, você pode criar uma loja só com a sua marca própria, além da sua rede. Mas é que eu tenho futuro como o Vagnão Swing. Bacana, deixa eu perguntar para você. Nesse novo modelo de varejo, você já desenvolveu, já tem cases que você já desenvolveu, né, pensando nessas novas tecnologias, nesse novo comportamento do consumidor e do mundo varejista? Naturalmente, por conta das margens de contribuição, onde você tem um segmento que trabalha mais com moda, a moda e a cosmetologia, os cosméticos, são segmentos que eles tendem a ser cada vez mais inovadores. Porque são áreas onde você tem um markup melhor, automaticamente você é exigido pelo cliente e a inovação passa a não ser um pilar estratégico, passa a ser obrigação. Então, você inovar modelos de moda e cosméticos, se você não fizê-los a cada 5 anos, você é ultrapassado, você é comprado. Você acha que 5 anos hoje, no mundo da velocidade que a gente vive, ainda é um timing? Ou seria 3 anos? O prazo de validade eram 7, caiu para 5. A tendência natural é cair a 3, mas é que em 3 a gente não está conseguindo fazer ROI. Então, não consegue pagar e retroalimentar. Então, é o limite do prazo de validade desses 5 anos. Se você conseguir ter um ROI em 2 anos e meio, e aí você pode retroalimentar e fazer um conceito novo. Alguns modelos que a gente já desenvolveu já tiveram ROI, retorno de investimentos, em 2 anos e meio. Não tem mal nenhum em startar um processo de reconceituação em 3 anos. Isso é excelente. Mas para isso acontecer, temos que voltar para aqueles 3 pilares, né? Produto campeão, marketing comunicando no PDV, capital humano e uma loja estupenda. Esse processo ele é sempre revisitado dessa forma. Mas, voltando a essa... Me perdi, Felipe, voltando à sua pergunta. Pergunta se você já fez case, aí você entrou na parte de moda e cosméticos. As indústrias, naturalmente, de cosméticos, como eu disse, têm pressionado, né, redes de, por exemplo, venda e-commerce. Então, já no ano passado, 2016 para 2017, a gente inaugurou a Beleza na Web, que é um e-commerce que, para você tangibilizar as marcas experiencialmente, você precisa ter um ponto de venda físico. Então, já é um case de digital, que de e-commerce se tangibiliza com grande sucesso num ponto de venda físico. E através dessa experiência, você consegue promover o aumento da percepção de portfólio das marcas que já são parceiras de um e-commerce gigante. Que na crise de 3 anos que a gente viveu, desta forma, o e-commerce, esse site que eu te falei, a Beleza na Web, cresceu mais de 50% no ano 2016, através dessa experiência de conexão. Esse é um case. Nós estamos começando, neste momento, cases de uma grande indústria de utilidades domésticas, que a gente chama de lojas varejo 4.0, onde usar a tecnologia para, ao invés de eu mostrar todo o portfólio, vamos falar assim, 20 mil SKUs, 20 mil itens no ponto de venda, eu consigo, num espaço físico menor, com 10% do tamanho disso, né, então, ao invés de 5 mil metros, 500 metros, colocar uma loja com experiência que ela é digital, é como se eu estivesse navegando
Mas, ao mesmo tempo, para não ser uma compra fria, a curva A de produtos é aquela que responde por 80% da venda das novidades, vão estar lá expostas. Então eu vou ter experiência. Porque o grande driver de decepção que está acontecendo é: vamos fazer uma loja tecnológica. E aí você tem muita tecnologia, mas o cliente de verdade ele quer experimentar o produto, ele quer calor humano, ele quer tocar no produto e muitas vezes ele quer levar na hora. Me diz uma coisa, você que trabalhou na CIA, como é que virou aquela coisa de... No código de barra já tinha até o espaço na arara certa, no corredor certo, para colocar aquele produto. Como é que se chega nessa métrica? Eu sei que hoje tem sensor de movimento por calor humano dentro da loja, enfim. Mas eu me lembro que, sei lá, 15 anos atrás, não existia tanta tecnologia assim, mas já tinha dentro do código de barra a localização exata da onde a roupa tinha que estar exposta. Essa tecnologia, a C&A é uma empresa que tem mais de 200 anos, né, no varejo. É um dos braços, né, de uma holding chamada Cofa. Um braço da Cofa é a moda C&A. Ela foi uma das precursoras no Brasil para trazer o que a gente chama da ciência da planogramação. Ou seja, eu tenho o conhecimento de quem é meu cliente. O departamento de compras... Mas já naquela época, sem ter todos os recursos, já tinha perfil de... Porque inteligência de varejo não se faz com ferramentas, se fazia já no Excel naquela época. Se fazia na unha. Entendi. A grande vantagem de ter a ferramenta é que você faz e analisa milhões de dados mais rápido. Tá. Mas se você não tem inteligência, não adianta ter a tecnologia. Isso é verdade. Então, a planogramação ela era integrada a um sistema chamado de Power Assortment, que é força de sortimento de produtos. Com a minha força de sortimento de produtos, eu tenho o Open to Buy. Com o que eu vendo e o que eu vendi, o que realmente vendeu e deu lucro, e eu preciso ter dinheiro para comprar novamente o produto. E aí eu vou endereçar isso no ponto. E é o giro também. Quanto tempo leva lá na gôndola para girar? Então, Power Assortment, Open to Buy. A partir disso, eu passo o sistema com a equipe de produto, como eu vou planogramar, como isso é exposto. É como uma batalha naval. Eu vou endereçar X e Y e o produto vai estar lá no ponto de venda. E hoje nós conseguimos, através de sistemas bem interessantes, luminárias, que tem Wi-Fi, sensor de detecção facial, e o cliente ele é monitorado naquele espaço, mas com a inteligência que ela é manual. Sim. Só que eu consigo analisar isso, vamos dizer assim, o ser humano ele faz uma loja e analisa o cronograma de uma loja. Só que aí você tem uma meta de fazer 100 lojas num mês. O ser humano não consegue, você tem que multiplicar por 300 a quantidade de colaboradores. Não, aí você aplica a tecnologia para conseguir processar essa quantidade de informações. Antigamente, era muito comum a equipe de compras ficar analisando né, preços no mercado. Sexta-feira, se o comprador ficasse na empresa, ele estava demitido, ele tinha que ficar no mercado olhando. Hoje, com inteligência artificial, alguns sistemas que a gente teve acesso, uma empresa indiana consegue analisar todos os preços da Zara em todos os países do mundo e te informar qual é o preço do produto que mais vende na Zara, do país que você determinar e quais são os itens. Isso só é possível através da inteligência artificial. Agora, o que você faz com essa informação é que você tem que ter inteligência de varejo no grupo. Você pode saber qual é e não fazer nada com essa informação. E é isso que é estupendo, porque tem empresas que estão tendo acesso, mas é tanta informação que elas não estão conseguindo processar. Não conseguem digerir. Nem sabe o que fazer. Não sabe. E aí o que eu chamo de plano estratégico, que é descobrir quem nós somos e quem nós seremos, mas um plano diretor de ações, porque a partir do momento que nós definimos quem nós queremos ser, nós temos que começar a agir. Porque senão vira um handbook de gaveta. Por isso tem também essa loucura em busca do domínio da inteligência artificial, né? Porque ajuda nesse sentido. Se é muita informação, não tem quem processa, o ideal seria um robozinho ali resolvendo tudo. Mas não vou entrar em inteligência artificial. Hoje está fazendo 50 anos do 2001, Odisseia no Espaço, precursor da inteligência artificial. Exatamente. Boa referência à descrição científica aqui.
Mas a minha pergunta é, nós estamos vendo hoje um movimento de gigantes da internet indo para o varejo. Você já pincelou aqui um pouco sobre isso, mas eu queria uma análise de 2 cases específicos. A Amazon, que abriu a Amazon Go agora, comprou a Whole Foods, abriu a bookstore deles, que também tem uma comunicação legal com o site, só vende os livros que tem maior nota do site. E o Google, que acabou de comprar o Chelsea's Market. Como você enxerga o movimento dessas 2 gigantes indo para o varejo, que olhando assim de fora, elas teoricamente não precisariam? Como você enxerga isso? Eu digo que o processo é natural. Google e Amazon são empresas de tecnologia. Como os varejistas não fizeram esse movimento, a empresa de tecnologia é extremamente capitalizada, e empresas capitalizadas e com inteligência fazem uma análise, né? E quando você faz uma análise, você começa a perceber que você tem oportunidade. O Whole Foods é uma marca icônica. Já era para eles ter se tornado digital, Sim. já era para ele estar promovendo todas essas experiências que eu estou dizendo. E em caminho a estar construindo isso, precisava de um aporte. Empresas de tecnologia hoje têm muito capital para fazer esse investimento. Eles de verdade não são mais empresas de tecnologia, são bancos. E como bancos e fundos, eles vão buscar investimentos nesses segmentos, que é a coisa mais natural. Mas o Whole Foods, ele tem uma pegada lá nos Estados Unidos, né? Eu sou um consumidor muito ávido, principalmente no sábado, que tem uma degustação que é um banquete. O Whole Foods, ele te promove uma experiência de consumo que não tem nada similar em lugar nenhum do mundo e nem pela internet, né? Então, assim, obviamente, essa turminha que tem a tecnologia para te mandar ir no Whole Foods, eu acho que é isso que pega, né? Vai lá no Whole Foods, vai ver o que é o Whole Foods. Cara, a hora que você entrou lá, toma conta da tua carteira, que você gasta mesmo. Essa turma, como você é fã da marca, você já ia. Claro. Mas vai chegar um momento da empresa que ela vai ter que perceber que o crescimento orgânico dela parou. Ela é referência no mercado. Sim. E no mundo você já viu várias empresas com referências no mercado que ela não tinha mais um crescimento orgânico de clientes. Tá. E ela precisa chamar, a gente chama dos nerds, para convidar nas mídias digitais. Entendi. E como ela vai aportar essa inteligência digital? Ela foi comprada por uma empresa que sabe fazer isso. E como ela vai tirar o pedido de quem já está na rua para chegar lá no ponto de venda e já poder retirar o pedido pronto? Tem um processo de TI enorme para fazer. E ela falou, bom, eu não vou fazer isso. Eu prefiro, até onde eu já fiz, e deixa quem sabe fazer, vamos embora. A loja 4.0 tocar. E é isso que está acontecendo hoje no mundo. Os varejistas que puderem entender isso, e é por isso que a grande procura dos varejistas é buscar esta conectividade com loja 4.0, porque eles não têm intenção de vender os seus negócios, eles têm intenção de expandir os seus negócios. Uma coisa que eu queria só, um pouquinho fora do nosso contexto, voltando lá para falar um pouquinho da cidade de Viseu, lá em Portugal. Saímos bem fora. Bestial. Não, mas uma coisa que eu vi quando você voltou lá da Alemanha foi a questão dos projetos luminotécnicos, o quanto isso atrai o consumidor. Eu estava em Viseu e foi uma grande experiência para mim, porque era uma loja de roupa totalmente de cimento, cimento tradicional, né? Então não tinha manequim, as roupas estavam todas expostas nas paredes e tinha canhões de luzes. A cada 15 minutos mudava a iluminação da loja. A cada 15 minutos você estava numa loja diferente. O raio de luzes e as cores e para onde estava. E eu vi que quando você voltou da Alemanha com a missão lá que o Felipe estava junto e o Paulo, vocês falaram muito em coisa luminotécnica. Até que ponto isso, de uma certa maneira, ainda vai fazer o consumidor falar, nossa, eu estou numa loja diferente? Quanto o projeto luminotécnico influencia, seja no varejo, no setor de alimentação? Tem uma máxima que diz que
60% da decisão de compra, 60% a 70% da decisão de compra acontece no ponto de venda. Sim. Uhum. O complemento dessa informação é que 40% dessa decisão é visual. Uhum. Se você não enxergar o produto, porque a loja está escura, essa decisão visual não vai acontecer. Uhum. O que acontece é que o projeto luminotécnico, ele tem uma função primordial para hipervalorizar o produto e aumentar a percepção dele. Uhum. Ao fato de que quando você calibra para ter uma intensidade muito grande, Uhum. você gera ofuscamento. A intensidade muito baixa, você não tem reprodução de cor. Ok. E então é muito comum você ir num provador muito escuro e falar, gostei dessa calça jeans. Uhum. Ela é preta, de verdade ela era verde musgo. Uhum. Então acontece isso muito, principalmente em algumas redes americanas bem jovens, com música bombando bem alto, você trocava as cores desses produtos no provador. E essa que você citou em Viseu, ela criava cenas luminotécnicas. Sim. Uhum. Isso faz com que você tenha uma percepção sensorial muito agradável para o turista. Porque ela vai trocando de cenas. Para o turista, então. O turista ela é muito interessante. Então, quando você cria uma loja onde você tem passagem na zona primária de muito turista, você faz uma Disneylândia. Agora, imagina você morando lá, passando todo dia na loja e a loja trocando de cor todo dia. Uhum. Aí não é uma loja para o morador local. Uhum. Então, a loja... Então tem esse raciocínio também. Tem, esse estuda de zona primária. Meu público passante Claro. aqui é esse, Então, então eu fui a o loja... turista que se Você é o deixou turista, sensibilizar pela Disneylândia. Te sensibilizou, você Deu está certo. no momento. Deu né? certo, estamos até agora falando. Exato. 8 anos que eu fui pra lá. Exato. Marcou Deu até. certo. Quando você vai fazer uma expansão, Uhum. tem vários pilares que você analisa, que é o fluxo. E às vezes você tem fluxo baixo, mas tem um ticket médio alto que o consumidor é bom. Ok. Então, quando você tem o ticket, o fluxo, que é a zona primária, e a antropologia do entorno, Uhum. e principalmente o potencial de crescimento daquele entorno. Porque se ele vai acontecer muito rápido, eu vou dar um exemplo. Vamos lá, olhando a Anália Franco. Ok. O pessoal comprou os apartamentos. Apartamentos, naquela época, que mais de 5 milhões. Uhum. O pessoal fica endividado por 2 anos. Qual é o potencial Tá de amarrado. crescimento Uhum. depois que paga o apartamento? Um consumo enorme do shopping. Uhum. Então, você investir naquele entorno, podendo segurar o seu espaço por 2 anos, você tem, na sequência disso, um potencial de crescimento enorme. Entendi. É isso que fazem os empreendedores de verdade. Né? Eles fazem análises estruturais de regiões que estão em franco crescimento, porém endividados, mas que logo vão sair dessa dívida e vão aumentar o consumo. Vão ficar dependendo de você. E por isso que o projeto luminotécnico, o projeto de visual merchandising, Uhum. vitrines, né, extremamente Sim. chamativas, você vai pegar, se a loja é para a zona primária turística, que aí você cria Ok. Disneylândia. Tá. Mas para o cliente que vai todo dia, a loja tem muito mais um driver importante de aconchego Tá. do que de vibração. Uhum. Você que vai todo dia fala, como eu gosto de vir nessa loja. Uhum. Aqui eu me sinto abraçado Sim, pela sim. marca. Entendi. E aí você se conecta emocionalmente com essa marca. Uhum. Você se conectou porque você estava de férias. De férias. E quando você está de férias, a gente sempre fala que antropologicamente Percepção você gasta total. mais dinheiro. Uhum. E você está com a serotonina mais ativada. Uhum. O projeto luminotécnico é tão importante que eu digo o seguinte, o ser humano ele tem um ciclo circadiano. Esse ciclo é como a luz influencia na vida do ser humano. Na hora que você desperta, o sol tem uma temperatura de cor. Ok. Ao longo do dia e ao pôr do sol, ele chega ao tom laranja. Ok. E o ser humano, o biotipo humano, ele trabalha através do ciclo circadiano. Imagine você que trabalha o dia inteiro numa lâmpada fluorescente Uhum. que ativa o seu organismo o dia inteiro para ter a vibração de quando você desperta. Ou seja, às 11 horas da noite, você está trabalhando com uma lâmpada que parece a luz do sol. Você vai ter insônia. Você deveria trabalhar com uma luz bem branca de manhã, na hora do almoço, um tom off-white, e chegando ao laranja ou aquele amarelado da fluorescente no final do dia. Você já vai estar relaxando e você vai para casa e você vai dormir. Por isso que as pessoas têm insônia, porque eles estão rompendo o ciclo circadiano. A gente estuda isso para fazer o varejo. Porque se você sai cansado da loja, do seu trabalho, e chega na loja cansado, e aquela loja está extremamente amarela, você fala, agora chegou a hora de eu dormir. Você vai dormir na loja e não vai comprar nada.
a gente desperta você para compra de novo. Eu jogo luz do sol, um brilho intenso. Você acorda, você consome e ainda sai feliz. Né? Você vai ficar tão feliz com o produto que aí já não vai ter insônia. Perfeito. Eu vou ficar um pouco no tema viagens. Vou perguntar para você, qual foi a coisa mais impressionante que você já viu nos últimos anos? Que te marcou, assim, pelas suas visitas? Marcou para mim, para você marcou o quê? Tem experiências que marcam muito pra gente, né? Quando você vai para a Ásia, por exemplo, tem um processo que você fala assim, não pode dar caixinha. Tip é uma coisa obrigatória você dar nos Estados Unidos. Mas uma coisa que marca é você ir num país como o Japão e lá você não dá caixinha. E se você der, você está ofendendo. Okay. E quando você faz uma compra, ele te agradece 6 vezes. Parece que ele bateu a meta do dia. E eu volto pensando no Brasil, como a gente faz os nossos colaboradores atender os nossos clientes como eles atendem lá. Isso é marcante, isso é uma experiência. Primeiro eu falei do capital humano. Depois do capital humano, que é isso que, inclusive, vocês se especializaram em poder levar para as grandes franquias, é como formar pessoas. Sim. Isso marcou para mim numa viagem onde eu rodei várias cidades do Japão, e isso é alinhado. As pessoas fazem porque gostam, atendem porque gostam. Está dentro da pessoa. Exatamente. Não é porque você chega num varejo e vai tirar uma foto, vem uma pessoa falando, não pode tirar foto. Pessoal, isso é atrito. Você hoje paga alguém para postar uma foto, como é que você vai proibir alguém de tirar uma foto da sua loja? Lá no Japão, ele fala, por favor, espera, deixa eu arrumar a loja para você tirar foto. Nossa. E ele arruma, e ele deixa você tirar foto. Ele tem orgulho, porque a loja está bonita, se você gostou, pode tirar e divulgar. Aí é nevrálgica essa mudança de comportamento. E essas experiências, quando você começa agora a falar de experiências sensoriais, visitem a loja da Samsung 837 lá no Sol. É uma loja que tem como proposta fazer com que eu experimente a tecnologia Samsung. Então, tem equipamentos para experimentar o óculos, que é a experiência sensorial 4D, em cadeiras com movimento. Tem experiências onde eu quero provar para você que o celular aguenta até IP68, que é submersão com pressão de água. Para mostrar isso, ele faz uma experiência onde você tira a foto, manda para o seu celular e ele revela dentro de uma tela que está submersa. Só que você põe o celular dentro da água. Essas experiências sensoriais é que a gente fala que chama de loja 4D. Usou a tecnologia para promover uma experiência e você sai de lá querendo comprar um produto que você sabe que você pode fazer surf com esse produto no bolso. Essa loja que não tem venda, né? É só de experiência, né? Ela é um epicentro tecnológico. Porque muita gente fala que aquilo é uma loja. Não. A loja serve de coworking. Pessoas trabalham naquela loja olhando clientes em comportamento de compra. Ela já vende hoje. Você tem a experiência dos produtos. O departamento de marketing vê o consumo e o comportamento desse consumidor e leva para a Coreia para desenvolver novos produtos. Por isso que eu falo que é o epicentro de pesquisa de varejo. Se eu olho o comportamento do consumidor, eu desenvolvo pesquisas, tenho um coworking para desenvolver soluções e, além do mais, eu faço experiência, esse é o futuro que o varejo deveria pensar assim. Mas quem está pensando assim? A indústria. Então, no futuro, o pessoal fala assim, eu, varejista, tenho a minha loja para ser canal de distribuição das indústrias. As indústrias, elas estão ficando cansadas de ver o varejo fazendo a mesma receita. O varejo tem que se reinventar. Então a indústria está indo para o varejo para ter o contato direto com o cliente. Porque através disso, ela com investimentos que ela faz, ela cria flagships para mostrar para o varejo como fazer. E aí o varejo começa a mudar. Vai copiando. Porque isso é o processo de reinvenção da própria estratégia de varejo hoje. E a indústria, na minha modesta visão, está sendo pioneira no processo de construção. Porque muitos varejistas pegam um produto de uma indústria e não o valorizam como deveria no PDV. E por que o varejo cobra um markup maior que a indústria para vender um produto? Porque eu valorizo. Se eu não valorizo, a indústria se vê obrigada a criar um canal flagship dela para valorizar a marca. Muitas indústrias já fizeram isso. Então, mas aí como é que entra a multimarca nessa história? A multimarca, de verdade,
ela, por ser multimarca, ela conta uma história dela como guarda-chuva, e ela, sendo guarda-chuva, recebe várias marcas como canal de distribuição. Por isso que a multimarca tem que ter mais atenção ainda ao ponto de venda, porque ela é o canal de distribuição de várias indústrias. E as indústrias vão criar pontos de valorização das suas marcas. As marcas, os brands que são multimarcas, cada vez mais tem que estar antenados ao procedimento das manobras da indústria para ela acertar o canal de comunicação no ponto de venda dela. Eu sou um guarda-chuva, mas óbvio, se por exemplo, uma Nike, uma Tramontina, vão fazer lojas experienciais, como eu vou pôr isso na minha multimarca e eu vou de verdade valorizar tanto quanto, né? Então, bom, nós pedimos aqui para os nossos seguidores fazerem algumas perguntas. Não sei se vai... Acho que dá tempo de uma, pelo menos. Deixa eu escolher bem aqui, então. Vou nessa aqui. Onde começa e onde acaba o papel de um arquiteto? O papel de um arquiteto, eu digo que é investigar o comportamento antropológico do consumidor, do varejo, e cristalizar isso numa obra física, que é a loja. Esse é o papel do arquiteto. O papel do arquiteto de negócio de verdade é descobrir se esta loja física está tangibilizando a estratégia comercial que você se propôs. Ou seja, você não quer ganhar prêmio, você quer ganhar dinheiro, você quer vender. Para isso, você precisa cristalizar, personificar o cliente, entender de antropologia, entender de marketing, entender de produto, capital humano, e aí sim cristalizar a loja. Então, o projeto arquitetônico, a atribuição do arquiteto de varejo, ela ampliou. Ele é um multi-especialista, não basta entender só de arquitetura. Tem que entender de marketing, tem que entender de antropologia, entender de negócios e tecnologia, para falar de arquitetura de varejo. E é isso que eu estou percebendo, que ao longo dessas 2 décadas e meia, a gente foi se transformando. E talvez essa seja uma das profissões do futuro. Você está vendo que as profissões estão, algumas extinguindo e outras nascendo. O varejo está permitindo esse trabalho transversal de inteligência. E uma última, para finalizar, eu deixo você escolher. Qual você prefere, Takano? Entre a 2 já foi tomada. A 4. O que é que me inspira, né? Por favor. Todos os dias, eu acho que esse é um processo que nos rejuvenesce. Porque reinventar um modelo de negócio, ele é um bálsamo. Porque você vê modelos consolidados que têm data de validade, você está vendo aquele processo que precisa ser reinventado, isso nos inspira como desafio. Todos os dias está pensando num reposicionamento estratégico de um negócio. E a forma rápida como a gente está vendo a mudança do mundo e como os jovens são ágeis, isso rejuvenesce a gente. O time, cada dia está cada vez mais jovem, né? A juventude nos realimenta. Nos retroalimenta. Perfeito. Então, foi isso. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado pela aula que você deu. Passamos um pouquinho do tempo, mas foi planejado. Obrigado, Wagner, por ter me acompanhado hoje. Takano-san, obrigado por... Domo arigatou gozaimasu. Obrigado. Fantástico. Bom, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima terça-feira no próximo Papo de Negócios e Franquias. Um abraço.